The one hope. The only hope. The Exorcist. Poucos filmes de terror conseguiram causar tanto impacto quanto O Exorcista. Lançado em 1973, o filme dirigido por William Friedkin se tornou um dos maiores clássicos do gênero e assustou milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas existe uma pergunta que acompanha essa história há décadas. E se parte de tudo aquilo tivesse realmente acontecido? A história do filme foi apresentada como sendo inspirada em acontecimentos reais. Uma criança aparentemente normal, fenômenos inexplicáveis, comportamentos cada vez mais assustadores e, finalmente, um ritual de exorcismo. Mas o que aconteceu na vida real? Quem era a pessoa que teria inspirado Regan? O que realmente aconteceu durante o suposto exorcismo? E quanto do filme é realidade? E quanto é pura ficção? Hoje nós vamos conhecer a história real que inspirou O Exorcista e comparar os acontecimentos com aquilo que Hollywood colocou nas telas. A história que inspiraria O Exorcista aconteceu nos Estados Unidos, na década de 1940. O caso ficou conhecido posteriormente como o caso de Roland Doe. Mas existe um detalhe importante. Roland Doe provavelmente não era o nome verdadeiro do garoto. Esse nome teria sido utilizado posteriormente para proteger sua identidade. Também existem outras versões sobre o nome utilizado para identificar o garoto, como Robbie Mannheim. E é justamente aqui que a história começa a ficar complicada. Porque, embora o caso tenha sido registrado e posteriormente estudado por pessoas ligadas à igreja, muitos detalhes foram modificados, aumentados ou transformados ao longo dos anos. Segundo os relatos, o garoto era uma criança aparentemente comum. Ele vivia com sua família e teria demonstrado interesse pelo mundo espiritual depois de ter contato com uma parente conhecida por praticar sessões espíritas. Depois da morte dessa pessoa, a família teria começado a perceber acontecimentos estranhos dentro de casa, sons inexplicáveis, objetos que pareciam mudar de lugar, arranhões no corpo do garoto e comportamentos que os familiares não conseguiam explicar. Inicialmente, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. A família chegou a procurar ajuda de pessoas ligadas ao espiritismo, mas, conforme os acontecimentos supostamente se intensificaram, a situação começou a chamar a atenção da Igreja Católica. Os relatos sobre o caso são impressionantes. Segundo testemunhos posteriores, o garoto teria apresentado comportamentos extremamente incomuns. Ele teria afirmado ouvir vozes. Também teriam sido observados arranhões e marcas em seu corpo. Alguns relatos ainda afirmam que objetos dentro da casa começaram a se mover aparentemente sozinhos. Mas aqui precisamos separar uma coisa muito importante. O que foi realmente documentado do que foi contado posteriormente. Muitos dos detalhes mais famosos do caso não possuem comprovação independente. E essa diferença é fundamental quando estamos falando de uma história que, décadas depois, seria transformada em um dos maiores filmes de terror da história. Com a situação aparentemente piorando, a família teria procurado ajuda religiosa. Um padre teria acompanhado o garoto e, posteriormente, o caso teria chegado ao conhecimento de autoridades da Igreja Católica. Foi então que surgiu a possibilidade de realizar um exorcismo. E é aqui que a história real começa a se aproximar daquilo que vemos no filme. Mas também começam algumas das maiores diferenças. No filme, Regan McNeil é uma menina. Na história que inspirou o filme, o suposto possuído era um garoto. Essa é uma das maiores diferenças entre a história real e a ficção. William Peter Blatty, autor do livro O Exorcista, tomou elementos do caso real e os transformou em uma história completamente diferente.
Ou seja, Regan McNeil não existiu daquela forma. Ela é uma personagem fictícia inspirada parcialmente nos relatos do caso. Segundo os relatos, o garoto teria passado por um ritual de exorcismo. O procedimento teria ocorrido em diferentes momentos e locais, e padres teriam acompanhado o caso. Alguns relatos afirmam que o garoto apresentava comportamentos violentos e que era necessário segurá-lo durante determinados momentos. Também existem histórias de objetos sendo arremessados e fenômenos considerados inexplicáveis. Mas, novamente, existe um problema. Grande parte dessas informações chegou até nós através de relatos posteriores. Não existe uma documentação científica que comprove que uma entidade sobrenatural realmente tenha tomado controle do garoto. Um dos elementos mais famosos da história é a presença de marcas no corpo do garoto. Segundo os relatos, palavras teriam aparecido ou sido identificadas em seu corpo. Esse detalhe acabou contribuindo para a lenda do caso. Mas é importante lembrar que existem explicações alternativas para esse tipo de fenômeno, incluindo autolesão, causas psicológicas e até interpretações equivocadas dos acontecimentos. Portanto, não existe consenso de que essas marcas tenham origem sobrenatural. Agora vamos falar de Regan. No filme, a transformação da personagem é extrema. Ela começa como uma criança normal e, posteriormente, passa a apresentar comportamento agressivo, mudanças físicas, uma voz assustadora e atitudes consideradas demoníacas. Algumas das cenas mais famosas do cinema de terror vêm justamente dessa transformação, mas quase tudo isso foi criado para o filme. A história real não possui evidências confiáveis de que o garoto tenha apresentado todos os comportamentos mostrados por Regan. Uma das cenas mais famosas de O Exorcista é quando a cama de Regan começa a se mover violentamente. Essa cena se tornou uma das imagens mais marcantes do cinema de terror. Mas não existe comprovação sólida de que algo semelhante tenha acontecido no caso real. Esse é um exemplo perfeito de como Hollywood pegou relatos de fenômenos estranhos e os transformou em algo visualmente muito mais assustador. E então chegamos a um dos elementos mais famosos, a levitação. No filme, Regan chega a levitar sobre a cama. É uma cena inesquecível, mas não há evidências confiáveis de que o garoto do caso real tenha levitado. Esse acontecimento pertence essencialmente à ficção cinematográfica. Outra grande diferença está nos protagonistas religiosos. No filme temos Padre Damien Carras e Padre Lancaster Merrin. Eles são personagens criados para a história. O Padre Merrin, principalmente, possui uma importância enorme na narrativa. Ele é apresentado como um experiente exorcista que já enfrentou o demônio anteriormente. Mas essa história não aconteceu dessa maneira na vida real. Os padres envolvidos no caso real eram pessoas reais, mas não correspondem aos personagens do filme. No filme, o exorcismo termina de maneira trágica. O Padre Carras acaba se sacrificando para salvar Regan. Ele enfrenta o demônio e, no final, morre. É um dos momentos mais dramáticos do filme, mas isso também é completamente ficcional. Não existe um Padre Carras que tenha morrido daquela maneira durante o caso real. Essa parte foi criada especificamente para a narrativa de O Exorcista. Outra parte interessante é a presença de Pazuzu. No filme, a entidade associada à possessão é relacionada ao demônio Pazuzu. Pazuzu, porém, é uma figura da antiga Mesopotâmia. E aqui existe uma diferença importante. Pazuzu não é simplesmente o demônio do caso real. O filme utiliza essa figura histórica dentro da sua própria mitologia. Ou seja, Hollywood misturou elementos religiosos, históricos e ficcionais para criar uma entidade assustadora. A história chegou ao cinema através do escritor William Peter Blatty.
Blatty escreveu o romance The Exorcist, publicado em 1971. O livro se tornou um enorme sucesso, e 2 anos depois, em 1973, a história chegou aos cinemas. Embora o livro tenha sido inspirado pelo caso real, Blatty criou uma narrativa muito diferente. Ele transformou um caso cercado de dúvidas e relatos sobrenaturais em uma história de terror extremamente elaborada. Vamos colocar tudo lado a lado. Na história real, era um garoto. O caso aconteceu na década de 1940. A família relatou fenômenos estranhos. Houve envolvimento religioso. Um ritual de exorcismo teria sido realizado. Existem relatos de marcas e comportamentos incomuns. Muitos detalhes permanecem controversos. No filme, Regan é uma menina. A história acontece em Washington. Existe uma possessão demoníaca claramente definida. Regan levita. A cama se movimenta. Ela apresenta força sobrenatural. O demônio fala através dela. Padre Carras e Padre Merrin enfrentam a entidade. Carras morre durante o confronto. E talvez a maior diferença de todas. No caso real, não existe uma prova definitiva de que tenha ocorrido uma possessão demoníaca. Essa é provavelmente a pergunta mais difícil. O caso existiu? Sim. Existem relatos históricos de um garoto que passou por acontecimentos considerados estranhos e que foi submetido a rituais religiosos. Mas isso significa que ele estava realmente possuído por um demônio? Não podemos afirmar. Não existe evidência científica que prove uma possessão sobrenatural. Alguns pesquisadores e historiadores consideram que os acontecimentos podem ter explicações psicológicas ou comportamentais. Outras pessoas continuam acreditando que o caso envolveu fenômenos sobrenaturais. E talvez seja justamente essa falta de uma resposta definitiva que tenha tornado a história tão fascinante. Depois dos acontecimentos, o garoto teria seguido sua vida. E essa talvez seja uma das partes mais curiosas da história. Ao contrário de Regan, ele não passou o resto da vida sendo perseguido por um demônio. Os relatos indicam que ele conseguiu seguir em frente e viver uma vida relativamente normal. Muito pouco se sabe publicamente sobre sua vida posterior, justamente porque sua identidade foi preservada. E isso contrasta completamente com o destino da personagem do filme. Quando O Exorcista chegou aos cinemas em 1973, o público não estava acostumado com algo daquele nível. O filme misturava religião, medo, violência, infância e a possibilidade de uma entidade sobrenatural dominar uma pessoa. E havia ainda uma frase que aumentava o medo: baseado em uma história real. Essa frase fazia o público olhar para o filme de uma maneira completamente diferente. Porque, mesmo sabendo que era ficção, existia a sensação de que talvez aquilo tivesse acontecido de verdade. No final das contas, a verdadeira história de O Exorcista é muito mais complicada do que simplesmente dizer: uma criança foi possuída por um demônio e a igreja realizou um exorcismo. O que temos é um caso antigo, cercado por relatos, testemunhos, interpretações religiosas e muitas informações que foram sendo modificadas ao longo dos anos. O filme pegou esses elementos, transformou um garoto em uma menina, criou personagens, inventou cenas sobrenaturais, adicionou uma entidade demoníaca e transformou tudo isso em uma das maiores histórias de terror já produzidas. Então, afinal, O Exorcista é baseado em uma história real? A resposta é sim, mas com muitas ressalvas. O filme foi inspirado em um caso real ocorrido nos Estados Unidos na década de 1940. Porém, grande parte do que vemos na tela foi criada ou dramaticamente modificada para a ficção. A história real é muito mais misteriosa. E talvez, justamente por isso, continue despertando tanta curiosidade décadas depois. Porque, quando retiramos os efeitos especiais, os gritos e as cenas assustadoras,
Fica uma pergunta que permanece sem resposta. O que realmente aconteceu naquela casa? E talvez essa seja a parte mais assustadora de toda essa história. Porque uma coisa é assistir a um filme de terror sabendo que tudo é ficção. Outra, completamente diferente, é assistir sabendo que, em algum momento, uma história parecida realmente foi contada. Até onde vai a realidade? E onde começa a lenda? E se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe o like, inscreva-se no canal e acompanhe o LNG Geek para mais histórias, curiosidades e diferenças entre filmes e os acontecimentos que inspiraram essas produções. Até o próximo vídeo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.